Meu nome é Francisca, tenho 72 anos. E durante 4 décadas, eu acreditei que estava vivendo uma vida completa. Uma vida de amor, parceria e construção. Sempre fui aquela mulher que sonhou em casar, criar filhos, envelhecer ao lado de alguém que caminhasse junto. E achei que tinha encontrado isso. Até que um dia, tudo desmoronou. Não por acaso, mas por uma verdade que, por 40 anos, estava escondida bem debaixo do meu nariz. O que eu tô prestes a contar não é uma história de novela. É real, é dolorosa, e poderia acontecer com qualquer uma de nós. Eu vivi 40 anos ao lado de um homem que, em silêncio, em segredo, mantinha outra família. Sim, outra esposa, outros filhos, outra casa. E eu fui, sem saber, apenas uma parte de uma vida dupla. Conheci o Geraldo quando tinha 29 anos. Trabalhava como costureira num ateliê do centro da cidade. Ele era eletricista industrial, prestava serviços para empresas grandes, vivia viajando. Entrou no ateliê para consertar o ventilador e saiu de lá com o meu coração. Ele era charmoso, educado, parecia muito seguro de si. Me convidou para um café, depois um jantar, e quando vi, estávamos apaixonados. Rápido, eu sei, mas na época parecia destino. Casamos em menos de 6 meses. Fizemos uma cerimônia simples, só no religioso. Ele disse que tinha problemas antigos com a certidão de nascimento e que por isso não queria se casar no civil por enquanto. Eu achei estranho, mas aceitei. Por amor, porque ele me convencia com o olhar, com os gestos. Nunca levantava a voz, nunca me tratou com desrespeito. Pelo contrário, era atencioso. Fazia bilhetinhos para deixar na geladeira, me ligava nos horários certos, sabia exatamente como me fazer sentir amada. Tivemos 2 filhos, o Jonas e a Teresa. Ele sempre dizia que queria uma família pequena para poder dar o melhor a todos. Trabalhava muito, de segunda a sexta, quase sempre estava em viagens. Dizia que precisava visitar fábricas no interior, fazer plantões técnicos. Voltava só aos sábados. No começo doía, mas depois virou rotina. Eu me acostumei. E quando ele voltava, era aquele pai exemplar. Fazia brincadeiras com os filhos, contava histórias das cidades que visitava, trazia doces e lembrancinhas, e era um ótimo marido. Fazia café da manhã, me levava para passear, dançava comigo na sala ao som de Roberto Carlos. Durante anos, acreditei estar vivendo uma vida abençoada. Tínhamos nossas dificuldades financeiras, claro, mas nada fora do comum. Criamos nossos filhos com dignidade, ajudamos nos estudos, demos bons exemplos. Eu me sentia feliz, realizada. Mas aí veio o dia. O dia que mudou tudo. Geraldo sofreu um infarto. Foi fulminante. Aconteceu numa quarta-feira, enquanto ele viajava a trabalho. Eu estava em casa, costurando uma peça de roupa, quando recebi a ligação da funerária. Me disseram que ele havia falecido e que o corpo estava sendo encaminhado por uma senhora chamada Marta. Eu gelei. Perguntei, quem é Marta? E a atendente respondeu, a esposa. Ela assinou os papéis. Meu mundo parou ali. Eu disse que devia haver um engano. Eu sou a esposa. Eu vivi com ele 40 anos, tive 2 filhos. Eu cuidei dele nas gripes, nas quedas, nas dificuldades da vida. Como assim? Outra esposa? Fui até o endereço onde ele supostamente havia morrido. Era uma casa grande, num bairro onde eu nunca tinha estado. Toquei a campainha com o coração batendo na garganta. Quem abriu a porta foi uma mulher de idade parecida com a minha, elegante, séria. E quando ela me viu, ficou branca. Você é a Francisca? Sou. E você? Ela não respondeu. Apenas me chamou para entrar. E atrás dela, 3 adultos apareceram na sala. 2 homens e uma moça, todos com os traços do Geraldo. Ela chorou.
Disse que sabia que um dia isso poderia acontecer. E então ela falou: ele me disse que sua esposa havia falecido nos anos 90, que você tinha morrido num acidente, que só tinham vivido pouco tempo juntos. E eu respondi: não, eu nunca morri. Eu fui a esposa dele por 40 anos. Naquele momento, a dor foi física. Eu senti o chão sumir sobre meus pés. Aquela mulher, ela era outra, ou talvez eu fosse. E os filhos dela também eram filhos dele. Nos dias que se seguiram, investiguei tudo. Descobri que ele tinha outro CPF, que tinha uma certidão de casamento civil com ela. Descobri contas bancárias, imóveis, investimentos. Ele dividia o salário, criava as datas de forma que nenhuma coincidisse. Passava datas comemorativas com uma, depois com a outra. Sumia nas festas de fim de ano dizendo que estava de plantão, mas na verdade estava com a outra família. Como ele conseguiu? Até hoje não sei, mas sei que ele fez isso com maestria. Me fez acreditar por décadas que éramos únicos, que tínhamos algo especial. Me olhava nos olhos e dizia: você é o amor da minha vida. E talvez eu fosse, mas ele tinha espaço para outro amor também. Meus filhos ficaram devastados. Eu quis poupá-los de algumas verdades, mas quando a documentação apareceu, não dava mais para esconder. O homem que eles chamavam de pai tinha outros filhos, e agora todos precisavam lidar com isso. Durante semanas eu não consegui comer, dormir. Fui ao fundo do poço. Me senti enganada, traída, usada, como se minha vida tivesse sido metade verdade, metade encenação. Olhei para as nossas fotos, nossos aniversários, as férias, os cartões que ele escrevia e me perguntei: qual parte foi real? Demorei muito para aceitar, mas um dia, diante do espelho, eu olhei para mim mesma e disse: Francisca, você não é a mentira dele, você é a sua verdade. Você é a mulher que amou, que cuidou, que educou, que construiu. Hoje eu sigo em frente, fiz terapia, aprendi que posso me reconstruir, que mesmo depois de tudo ainda existe vida, ainda existe amor. Mas agora o amor que eu busco é o meu, pela minha paz, pela minha história. E por mais difícil que seja dizer isso, eu perdoo o Geraldo. Não porque ele mereça, mas porque eu me recuso a carregar essa dor para o resto dos meus dias. Se você que está ouvindo essa história desconfia que vive algo parecido, observe, escute seu instinto. Às vezes a verdade está ali, só esperando ser revelada. E se essa história tocou seu coração, compartilhe. Talvez alguém agora mesmo esteja vivendo a mesma mentira e precise apenas de um empurrãozinho para finalmente enxergar. Obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe você e que a verdade, mesmo que doa, nunca deixe de aparecer.